Questão 3. 1 sobre 25 mais x2. 1 sobre 36 mais x2. 1 sobre 49 mais x2. Vou deixar essas 3 integrais de ir para casa para vocês. Fica de tarefa aí. Quero que vocês peguem essas 3 integrais aqui, ó, as questões 3, 4, 5. Anote no seu caderno e tenta fazer usando exatamente o padrão de resolução que eu expliquei aqui. Tudo bem? Tem que praticar, hein? Agora, a questão 6 eu vou fazer agora com vocês. Porque a questão 6 foge um pouco do padrão. Por causa desse 50 aqui, ó. Qual é a diferença? Esse 50 não é um quadrado perfeito. 49 é 7 ao quadrado. 36 é 6 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Eu estou sempre colocando um número ao quadrado naquela posição. E se não for um número quadrado? Se for um 50? Foge um pouco do padrão. Então, acho que vale a pena resolver com vocês aqui. Então, questão número 6. 1 sobre 1 mais 50 ao quadrado. Isso aqui é parecido com aquela integral imediata, que é 1 sobre 1 mais x2 dx. Isso aqui é arco tangente de x. Galera, tem que saber essa regra, tá? Essa regra é muito importante para você passar em cálculo primeiro. Isso aqui cai demais nas provas. Se tem formulário na prova, você não precisa decorar. Mas já vai acostumando com ela. Porque não adianta nada ter um formulário e você não saber identificar, você não saber interpretar o que está escrito ali. Acostuma com isso. Tá? No início é difícil, depois fica mais prático. Então, eu vou resolver exercícios por substituição. Mas antes a gente vai ter que manipular. É o que eu chamo de substituição do tipo 3, né? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o 50 em evidência. Vai ficar 1 mais x2 sobre 50. Por que eu pus o 50 em evidência? Porque eu quero chegar em 1 mais x2. Aqui eu tenho 50. Quando você põe 50 em evidência, 1 aparece. Entendeu? Agora, eu posso tirar esse 1 sobre 50 da integral, porque é uma constante que está multiplicando a função, né? Então, esse 50 sai da integral como 1 sobre 50. Pronto, a gente tem essa resposta aqui. Opa, está faltando o dx, né? Se você não colocar dx no final da integral, o professor vai cortar a ponta, senão vai passar em cálculo de primeira. Toda integral começa com S e termina com dx. Quando você resolver a integral, aí você tira o S do dx. Então, agora eu quero chegar em alguma coisa ao quadrado. Essa é a segunda parte da manipulação. Aí pensa comigo. Eu tenho x2 sobre 50. Isso aqui pode ser escrito como... Né? Como que eu escrevo 50 como alguma coisa ao quadrado? É só você escrever raiz de 50 ao quadrado. Mas, professor, eu nunca iria pensar nisso. Eu entendo, eu sei como é que é. Quando você tem um quadrado perfeito, aí é fácil, né? Tipo, se aqui fosse 49, aí é fácil ver que se fosse x2 sobre 49, isso aqui é x sobre 7 ao quadrado. Mas quando não é um quadrado perfeito, vai aparecer raiz, não tem problema. Aqui no cálculo, já vai acostumando com números que não são exatos. Porque lá no colégio era tudo lindo, né? Raiz de 64, que é 8. Raiz de 100, que dá 10. Aqui pode aparecer qualquer coisa. Apareceu 50. Eu quero que 50 fique ao quadrado. Então, eleva ao quadrado e toma raiz. É a mesma lógica. Isso aqui vai ficar x sobre raiz de 50 ao quadrado. Eleva x ao quadrado. Dá x2. Eleva raiz de 50 ao quadrado, dá 50. Então, eu vou fazer essa manipulação. Aonde tem x2 sobre 50, podemos escrever como x sobre raiz de 50 ao quadrado. Agora sim, a integral está pronta para sofrer uma substituição. Por quê? A integral que a gente está querendo chegar é 1 sobre 1 mais x2. Eu tenho x sobre 50 ao quadrado. Então, esse x sobre raiz de 50 tem que virar uma letra, tem que virar uma coisa só. Isso é o que eu chamo de substituição do tipo 3. Tem vários outros tipos de substituição, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos como esse, né, substituição do tipo 1, 2, 3,
Põe aqui nos comentários. Eu vou focar só em substituição do tipo 3 dessa vez. Aqui, eu vou chamar x sobre raiz de 50 de u. Então, u é x sobre raiz de 50. du é 1 sobre a raiz de 50 dx. Isolo dx. Raiz de 50 du é igual a dx. Por que eu isolei o dx? Né? Aqui eu estou dividindo por raiz de 50, passei para o outro lado multiplicando. Só isso. Eu isolei o dx porque esse dx aqui vai virar raiz de 50 du. Sempre que você tem uma substituição, todas as variáveis, né? Tudo que tem x tem que virar u. Você não pode substituir só um pedaço, não. Cuidado com isso. Já viu muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque substituiu só o x sobre a raiz de 50 e esqueceu do dx. Entendeu? Você tem que substituir todos os valores de x tem que virar u. Então, bora fazer essa substituição. Vai ficar, onde tem x sobre raiz de 50, vai ficar simplesmente u ao quadrado. Né? A integral ficou mais simples. E aonde tem dx, eu vou escrever raiz de 50 du. Vai ficar, então, deixa eu simplificar um pouco isso aqui. Beleza. Vai ficar raiz de 50 vezes du. Perceba que essa integral ela é muito parecida com o arco tangente. Ó. 1 sobre 1 mais x2, agora ficou 1 sobre 1 mais u ao quadrado. A gente manipulou para chegar numa integral que a gente já sabia resolver. Essa visão que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Tá? Esse exercício não é fácil. Mas agora que eu te ensinei o padrão de resolução, é só replicar. É só praticar e se cair alguma coisa parecida na sua prova, você vai usar o mesmo modelo de resolução. Tira o raiz de 50 dessa integral. Vai ficar raiz de 50 sobre 50. Então, esse raiz de 50 aqui, eu tirei da integral, porque é um número. Perceba que agora vai sobrar exatamente aquela integral imediata do arco tangente. Essa integral aqui, a gente sabe o resultado. Isso aqui vai dar arco tangente de u. Então, a resposta vai ser raiz de 50 sobre 50, que multiplica arco tangente de u, mais c. Como eu resolvi a integral, tem que colocar a constante de integração. E no final, volta para x. Se você não voltar para x, você não passa em cálculo primeiro. O professor corta tudo. O u é x sobre raiz de 50. Então, essa integral vai ficar esse mesmo valor aqui, mas aonde tem o u, você tem que escrever x sobre raiz de 50. Beleza? Essa é a resposta do exercício. Pega esse exemplo aqui e tenta refazer ele. Tá? Não fica só assistindo essa live, não. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar padrões. Vou passar uma regrinha aqui para vocês. É 1 sobre x2 mais a2. Sempre que isso aqui acontecer, o resultado vai ser 1 sobre a arco tangente de x sobre a mais c. É um padrão. Então, olha essa questão aqui, ó. 1 sobre 49 mais x2. 49 é 7 ao quadrado, certo? Resposta, então, de cabeça, ó. Olha que legal esse aplicativo, é só duplicar. Vai ficar 1 sobre 7 arco tangente de x sobre 7. Pronto, fizemos a questão em segundos. Mas, se isso cair nessa prova, o professor não vai aceitar. Né? Estou te mostrando que dá para saber a resposta de cabeça, se você souber esse padrão aqui. Mas, normalmente na prova você tem que usar a substituição. Você tem que explicar como é que você sai daqui e chega aqui. Se aparecer um exercício mais avançado e surgiu uma integral dessa aqui dentro de um outro exercício,
você já vai direto. Você já coloca essa resposta direto. Ganha mais tempo, né? Isso acontece com muita frequência também. Agora, se cair só essa integral na sua prova, aí você tem que resolver por substituição. Ele não vai aceitar se você fizer direto assim, não. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a identificar padrões. Olha só, sempre que cair na sua prova algo desse tipo aqui, a resposta é sempre essa. E, se precisar, você vai resolver usando a técnica de substituição do tipo 3. Manipula para depois substituir. Então, eu deixei de para casa para vocês a questão 3, a questão 4 e a questão 5. Só que eu já vou deixar o gabarito aqui para vocês conferirem. Bom? Usando aquela formulazinha, eu consigo deixar o gabarito aqui para vocês. Ó. 36 é 6 ao quadrado, 25 é 5 ao quadrado. Esse aplicativo é bom demais. Olha só, eu duplico aqui e depois apago a parte que eu estou querendo. Fica até mais didático também. Eu adoro esse aplicativo. E os alunos também curtem demais. Fica 1 sobre 6, arctangente x sobre 6, 1 sobre 5, arctangente x sobre 5. Então, para casa para vocês, ó. Resolva essas 3 integrais aqui por substituição e você já vai saber a resposta, tá bom? Esse padrão aqui, em exercícios mais avançados, ele é muito importante.